a essa casa de amor, essa casa de paz, que recebe todos vocês com muito carinho, com muito amor no coração. Aqui nós somos uma família em Cristo Jesus. Eu peço para vocês relaxarem, se sentirem assim, bem tranquilos, em paz. Vamos agradecer ao nosso Pai, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e podermos sentir essa paz gostosa que nos envolve dos nossos irmãos de luz. Vamos nos aquietando, sentindo esse carinho, esse amor que nos envolve, toda essa luz que toma conta de todo este ambiente. E agradecendo, através aí da prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de luz na Casa do Caminho. Nossa leitura de hoje, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 4, que traz para a gente um texto cujo título é Jesus na casa de Zaqueu. É uma passagem bíblica bastante conhecida de todos nós e que traz para a gente uma riqueza de reflexão do Evangelho de Jesus. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos, muito rico, e que, tendo vontade de ver Jesus para o conhecer, não o podia fazer por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu em uma árvore para ver Jesus, porque ele deveria passar por ali, naquela rua. Jesus, tendo chegado a este lugar, olhou para cima e, tendo visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram. Ele foi se alojar na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, o que quer que seja, eu restituirei 4 vezes o tanto que eu causei mal. Porque este é também o filho de Abraão, falou Jesus. Esta casa recebeu hoje a salvação, chegando em casa de Zaqueu. Porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. Esta é uma passagem lá de São Lucas, capítulo 19, nos versículos de 1 a 10. Então, o que nós temos para refletir a respeito dessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo?
a gente tem o personagem principal, que é o Zaqueu, que era um publicano lá na Roma Antiga. E se nós trouxéssemos esse personagem para hoje, para o contexto atual, ele seria um homem rico e que teria enriquecido de maneira ilícita, digamos assim. Hoje ele seria aquilo que a gente chama de um homem rico e corrupto. Ele era uma pessoa responsável pela cobrança dos impostos e ele lucrava de maneira escandalosa com essa cobrança. E a gente tem uma ideia das atitudes, da postura do Zaqueu nessas cobranças, né? E por que esse lucro era tão escandaloso? Quando Jesus resolveu pedir hospedagem na casa de um homem considerado homem de má fé, de má conduta, um homem mal visto pelos cristãos, aquilo virou um escândalo. É o que a gente vê hoje quando a gente se depara com uma pessoa que falha, que tem seus deslizes, que tem seus defeitos, seus vícios, e ela é apoiada por outra, dita cristã e bem vista socialmente. O que acontece diante de uma situação dessa? Todo mundo critica. Como assim? Inclusive tem um velho ditado de quem se mistura com porcos, farelo come. E é claro, naquele tempo não seria diferente. Se nós somos julgadores hoje, imagina antigamente. Como assim Jesus, o enviado de Deus, chegando aqui no nosso lugar, no nosso povoado, lugarejo, ele vai escolher exatamente a casa de um homem desse para se hospedar, para fazer refeições. Porque todo mundo queria ter o privilégio de receber Jesus em casa. E principalmente aqueles que o seguiam, gostariam de ser esses privilegiados, digamos. Mas ele escolheu um errante. Ele escolheu pecador. Ele escolheu um homem de má fé e corrupto. Ele escolheu o doente. Já que Jesus, ele tem essa finalidade, ele nos serve como médico dos médicos das almas. E quem precisava de Jesus naquele momento não era o cristão, seu seguidor, era o Zaqueu. E no falatório, como assim ele foi alojar um homem desse? Foi se alojar na casa de um homem desse? E aí, mais uma vez, Jesus, ele foi coerente em suas ações, agindo sem preconceitos e de acordo com os princípios que ele mesmo ensinava. Do não preconceito, do não julgamento, do perdão e do amor incondicional. É a oportunidade que é dada a todos nós, seres humanos que tropeçam, que erram, que somos pecadores. É a oportunidade que nos é dada na nossa remissão, no nosso arrependimento, na nossa revisão de conceitos. E o que Zaqueu fez nesse momento? Diante da oportunidade, ele a aproveitou. Nós estamos enxergando a oportunidade quando ela nos aparece? E nós estamos querendo ver Jesus? Nós estamos buscando uma altura? Nós estamos saindo do nosso lugar comum para buscar a visão desse homem maravilhoso e fantástico em nossas vidas, assim como fez o Zaqueu? Ele recebeu Jesus com alegria, no momento em que ele disse, e de maneira muito arrependida, que ele sabia que ele errava. Ele tinha plena consciência de que ele tinha causado danos, mas ele queria se redimir. Ele se arrependeu e queria mudar de vida. Ele recebeu Jesus com alegria e se mostrou aberto a essa mudança. Então, nossa reflexão
é buscar a nossa consciência a respeito do que nós temos feito. Como são nossas ações? Nós temos lucrado de maneira escandalosa? Nós temos prejudicado pessoas à nossa volta? Que tipo de pensamento tem sido constante e frequente em nossas mentes? E a nossa busca pelo pensamento em Jesus? Quando entramos aí para receber o passe, a orientação que recebemos é de pensar em Jesus, é de elevar o nosso pensamento a Jesus. Porque quando Zaqueu buscou enxergar Jesus, a gente aqui se depara com uma questão metafórica. O ser um homem pequeno, a gente tem que refletir que esse pequeno, ele pode não ser na estatura física, ele pode ser pequeno moralmente falando. E em determinadas oportunidades, diante da visita de Jesus, a gente deve buscar elevar o nosso pensamento. Mesmo que durante o dia, mesmo que no nosso cotidiano, os nossos pensamentos eles sejam bem baixos, eles sejam ruins. Mas diante da possibilidade, da oportunidade de buscar enxergar Jesus, que cada um aqui possa, sim, elevar o seu pensamento, buscar melhores pensamentos, gerenciar. Porque o que eu costumo dizer geralmente é que nós temos o controle deles. E que todas as vezes que buscarmos, nós teremos esse apoio espiritual. Que é o apoio moral que a espiritualidade nos dá. Que é a oportunidade da visita de Jesus ao nosso vilarejo. E é a oportunidade que a gente eleve o pensamento e busque enxergar Jesus. E receber dele a proposta de se alojar na nossa casa. É receber dele a possibilidade, a oportunidade da gente, em nossa pequenez, crescer. Crescer moralmente, crescer espiritualmente. Então, diante disso, buscar a Jesus e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo universo deve ser um dos nossos objetivos. Deve fazer parte do nosso processo no dia a dia. E que nós tenhamos boa vontade nessa busca. E fé. Porque Jesus, com toda a sua grandiosidade, com todo o seu poder de iluminação, ele se faz presente. E ele se faz presente exatamente nas moradias mais humildes. Ele se faz presente nos atendimentos de primeiros socorros, de urgência. E ele se faz presente exatamente no coração daqueles que mais estão distantes e que mais precisam dele. Jesus deixa claro para todos nós que todos somos filhos de Deus e que merecemos respeito e que mesmo errando, mesmo praticando muitas vezes atos e ações que são julgadas como erradas, inapropriadas e ruins, que nós podemos contar com Ele. E que Ele se hospeda dentro de nós. A gente só precisa abrir as portas para recebê-lo. É Ele que nos procura. É Ele que vem até a nossa cidade, até o nosso vilarejo. E é Ele que nos orienta quando estamos perdidos. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um trecho que fala que o Filho do Homem veio, e veio para procurar quem precisava, e para salvar aquele que estava perdido. Em relação ao erro do outro, assim como fizeram as pessoas presentes naquela oportunidade, nós devemos perdoar. Acabamos de fazer a oração do Pai Nosso.
que tem uma parte muito forte, muito importante, que é perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E a gente profere essas palavras fortes, fantásticas, maravilhosas. E infelizmente, a correria do nosso dia a dia, nós esquecemos de colocá-las em prática. Porque a palavra, ela é vida. E Jesus, ele veio com essa vida. Não são palavras vãs, não são palavras soltas e não são palavras para serem memorizadas e decoradas. São palavras para serem vividas, praticadas e de maneira muito intensa. Então, que perdoemos as ofensas do outro, assim como Jesus, em todas as passagens que nós temos conhecimento, ele deixou bem claro que todos nós teríamos a chance de hospedá-lo, de recebê-lo dentro de nós. Como cristãos, não devemos desprezar as pessoas que erram, ou antes disso, nós nem devemos julgá-las, porque a progressão do bem é uma consequência da vida. A oportunidade, ela nos garante que naturalmente, no processo da vida, que amanhã nós seremos com certeza melhores que hoje. Portanto, errei hoje, a possibilidade de eu acertar amanhã é muito maior. Mesmo que a gente desacredite em algumas pessoas, né? Então, vamos dar uma chance para o outro, porque tem outra passagem bíblica que diz que nós seremos julgados com o mesmo rigor com que julgamos. Eu costumo acreditar nas pessoas, e até que se prove o contrário, são todas inocentes. E mesmo que isso não seja uma verdade, acreditar no outro é dar a oportunidade dele se arrepender. Mesmo que aquele ato que tenha sido praticado naquele momento tenha sido pura maldade, tenha sido extremamente ilícito, vamos acreditar que foi de uma maneira impensada e até inocente. Costumo dizer, por exemplo, de pessoas muito jovens, quando elas reagem de uma maneira que dá a impressão de que elas estão brincando com a gente diante de uma coisa séria, e que a gente naturalmente classifica essas pessoas como pessoas cínicas, né? Desdenhosas. Eu costumo acreditar de que não foi por maldade, e eu prefiro acreditar, porque senão seria muito infeliz conviver com pessoas tão sem coração, tão insensíveis e tão imaturas espiritualmente. Então, que a gente possa acreditar e dar um voto de confiança para que essa pessoa tenha a oportunidade de se redimir e de fazer diferente da próxima vez. Demonstrar desapego é um passo enorme rumo ao nosso amadurecimento espiritual. Assim como fez Zaqueu, usar os bens materiais para beneficiar quem precisa, né? A doação do chocolate, uma coisa tão simples, tão banal, e tem um significado enorme. Tem um valor material tão pequeno, mas tem um valor afetivo e moral tão grande. Praticar a caridade, a justiça e sempre colocando o amor em ação, que é um amor que é proferido através das palavras do Evangelho de Jesus. E aí eu vou deixar para vocês uma pergunta como reflexão. Quem somos? E o que nós estamos fazendo com o Evangelho de Jesus?
Nós estamos buscando, tentando, nós temos nos esforçado, nós queremos subir o mais alto que a gente puder, só para ver, só para olhar, só para sentir a energia de Jesus, só para sentir a presença de Jesus e chamar a sua atenção, porque precisar, a gente sabe que todo mundo necessita da ajuda, mas aí a gente nasceu com o privilégio do livre-arbítrio e o Criador e Jesus e todos os espíritos de luz, eles esperam que a gente tenha humildade para admitir que errou e para pedir ajuda, porque eles não se intrometem e eles não se impõem. Então que a gente busque Jesus, não só enxergá-lo, mas chamar a atenção dele para a gente. Porque de alguma maneira Jesus olhou para cima, para enxergar aquele homem no meio de uma multidão que o aclamava e que o solicitava. É admitir que a gente precisa, é admitir que a gente não é nada, que a gente é pequeno, que a gente é baixinho, não tem estatura. E que a nossa grandeza é a nossa ligação com Jesus. É a nossa ligação com o divino. Que Jesus seja a nossa fonte inesgotável de luz, que Deus nos abençoe, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.